Sabe quando a gente quer perguntar se a pessoa alguma vez na vida já fez tal coisa? Aqui é o professor Ronaldo Siliveri e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer essa pergunta em italiano de uma forma muito simples e vai praticar com alguns exemplos para você fazer essas perguntas de curiosidade para os seus amigos italianos, para os seus colegas que estudam italiano com você e para qualquer pessoa lá na Itália. Per fare questa domanda in italiano possiamo dire hai mai oppure sei mai. Mas como assim, Ronaldo? São duas coisas diferentes? Na verdade, a pergunta é a mesma, só que como a gente está fazendo uma pergunta sobre o passado daquela pessoa, a gente vai ter que usar dois auxiliares diferentes, que são o verbo essere e verbo avere. Então, dependendo do verbo, eu vou usar essere ou avere. Agora a gente vai entender melhor com os exemplos. Se eu quiser perguntar para a pessoa, por exemplo, se ela já viu alguma coisa parecida, quiser perguntar para alguém, mas você já viu alguma coisa parecida com isso? Em italiano, ver é o verbo vedere, e a forma no passado desse verbo, que a gente chama de participio, é visto. A pergunta vai ficar assim: hai mai visto una cosa del genere? Agora, se eu quiser perguntar para a pessoa se ela já comeu uma massa, um macarrão tão bom assim. In italiano, o verbo comer é mangiare, e o passado desse verbo, ou melhor, il participio é mangiato. Então a pergunta vai ficar: hai mai mangiato una pasta così buona? Então já deu para entender que a gente vai utilizar hai mai e o verbo no passado. Mas, professor, você disse que tinha o ai mai ou sei mai. Per quê? Se eu estiver falando do verbo andare, per esempio, que é o verbo ir em italiano, e eu quiser fazer a seguinte pergunta para alguém: você já foi nesse bar? O verbo andare é um verbo de movimento que exige o verbo essere como auxiliar. Dessa forma, a pergunta vai ficar: sei mai andato a questo bar? Lembrando que se eu estiver falando com una ragazza ou una donna, alguém de sexo feminino, eu vou perguntar: sei mai andata a questo bar? Andato per lui, andata per lei. Se eu quiser perguntar para alguém se a pessoa já estudou outras línguas, verbo studiare, participio studiato. Hai mai studiato altre lingue? Hai mai studiato altre lingue? Para responder essa pergunta é muito simples. Sì, ho già studiato altre lingue. Ho già studiato altre lingue. Ou seja, praticamente eu vou usar a mesma estrutura, mas ao invés de usar o mai, eu vou usar o già. Ho già studiato altre lingue. Agora eu vou deixar 3 perguntinhas para você praticar junto comigo aqui nos comentários. Você pode responder cada uma dessas perguntas aqui embaixo, que eu mesmo vou corrigir as suas respostas. Domanda numero 1. Hai mai mangiato una vera pizza italiana? Domanda numero 2. Sei mai stato in Italia? Domanda numero 3. Hai mai studiato l'italiano online? Mas é claro que essa terceira pergunta é um pouco óbvia, porque se você está vendo esse vídeo, você obviamente já estudou um pouquinho de italiano através dos vídeos aqui na nossa plataforma. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, comentar e compartilhar com o máximo de amigos possível. Um saluto grandissimo e a presto!